E aí, rapaziada, tem um escritor russo muito famoso do final do século XIX chamado Fyodor Dostoiévski. E esse escritor, dentre várias outras obras, ele escreveu uma novela chamada O Sonho de um Homem Idiota. E nesse livro ele narra a história de um camarada que está completamente desiludido da vida. Ele leva uma existência muito desinteressante, não desperta assim nenhum interesse dele acordar de manhã e viver. E o cara trabalha num emprego horrível que ele detesta apenas para pagar conta, para ter onde morar, né? Para pagar aluguel, comprar comida. Então isso vai gerando uma ânsia de morte no cara. Ele vive algo que ele não quer viver. Ele está vivo, mas está morto. Então isso vai gerando toda uma ânsia de morte nele. Ele olha o mundo ao redor, ele vê muito sofrimento, miséria, desgraças assim generalizadas. E ele não tolera muito isso. Ele não entende, ele não aceita. Para ele é difícil. Ele se pergunta como pode existir um lugar como esse, como pode existir um mundo como esse, sabe? Então ele vai ficando tão enojado, ele vai ficando com tanta ânsia de destruir tudo, ânsia de morte, que ele acaba comprando uma arma. Aí ele compra aquela arma, e aí começa a vir pensamento de suicídio na cabeça dele. E ele fica com aquela arma ali guardada no quarto dele. E aí ele fica sempre cogitando a possibilidade de cometer suicídio. E a arma ali sempre guardada. Ele vivendo aquela vida terrível, e enojado, e com depressão, e na tristeza absoluta. E aquela arma guardada na gaveta do quarto dele, um quarto minúsculo, que era o que as economias dele permitiam ele pagar, o aluguel de um quarto minúsculo, feio. E aquela arma guardada ali no quarto dele, até que no momento ele estava com insônia, não estava conseguindo dormir de jeito nenhum. Então ele resolveu fazer uma caminhada pelo bairro à noite. Aí com insônia, caminhando pelo bairro, toda aquela angústia terrível, ele decide se matar. Ele fala: de hoje não passa, mano. É hoje, mano. É hoje que tudo isso acaba. É essa noite que eu meto uma bala na minha cabeça. Aí ele tá completamente determinado em cometer suicídio. Aí vai andando em direção à casa dele. Também ele estava sendo muito acometido por pensamentos niilistas, né? De que nada é nada, nada vale a pena, sabe? Eu tô aqui, mas em algum momento eu posso não estar. Simplesmente posso, sei lá, escorregar no sabonete, bater com a cabeça e morrer. E a vida não tem sentido. A gente está aqui por uma obra do acaso. A minha vida não tem significado nenhum, não encontro propósito em nada. E o mundo é uma merda. Tudo isso aqui é uma prisão horrível. Então, pra que continuar vivendo, né? Era essa pergunta que ele se fazia: por que devo continuar vivendo? Qual é a graça nisso, né? Então, era tudo isso que acometia ele naquele momento, que ele andava em direção à casa dele, completamente determinado, pegar a arma, dar um tiro na cabeça e acabar com tudo, né? Ele já não se importava mais com nada. Para ele nada mais tinha sentido, né? Era isso que ele ia fazer. Até que no trajeto até a casa dele, ele se depara com uma menina pequena, uma criança. E tava chovendo, a garota sem guarda-chuva, e fazendo um frio do caralho, né, na Rússia, pô.
Tava no inverno, acho, fazia um frio do caralho, uma chuva. À noite aí aparece aquela criança lá, uma criança miserável pedindo esmola. Aí ele enxota a criança, né? Porque ele pensa, pô, eu dando ou não dando esmola pra ela, isso não vai adiantar nada, porque vai passar 1, 2 dias, ela vai estar necessitada de novo, vai ter que se humilhar novamente para pedir esmola. Então é bom que eu não dou uma esmola para ela e que ela morre de fome. Pelo menos ela sai desse sofrimento, né? A gente tem que ficar dia após dia vivendo um inferno que se repete, né? Então esse foi o pensamento que passou. Então ele enxotou a menina. Porque se tudo é morte, né? Se em algum momento ela vai deixar de existir mesmo, pra que eu vou ajudar ela, né? Pra que eu vou ajudar se ela vai crescer e vai continuar sofrendo nesse mundo? Esse era o pensamento que passava na cabeça dele. Então ele enxota a garota. Aí ele continua andando em direção à casa dele. Ele chega lá no quarto, aí pega a arma, aí bota a arma assim em cima da mesa e fica olhando para aquilo. Aí ele pega a arma para cometer o suicídio, mas ele fica pensando na menina, cara, que ele enxotou. Ele fica pensando, pô, mas será que ela conseguiu alguma ajuda? Será que tem alguma boa alma que ajudou ela? Ele fica pensando no que será que aconteceu com aquela menina. E a partir desse pensamento, ele tem um insight. Ele reflete, pô, se eu estou preocupado com ela, então é porque eu ainda não deixei de acreditar na vida, porque alguma importância eu estou dando para ela, e consequentemente eu estou dando uma importância para a vida. Veja como o cara é extremamente honesto consigo mesmo, cara. Uma honestidade íntima, assim, elevada ao mais alto grau, né? Ele pensa, pô, então se eu estou preocupado com ela, porque nada do que eu pensava, que acreditava era verdade. Porque se eu realmente não tivesse dando importância a nada, niilista, nada é nada, sabe? Não tem sentido que estar ou não estar vivo tanto faz. Se fosse realmente isso, então pra quê, né? Então eu nem estaria pensando nisso. Então ele chega à conclusão de que ele realmente tem algum apreço pela vida ainda, apesar de tudo. Nesse momento ele acaba pegando no sono, cara. Ele acaba dormindo, esse cara. Aí durante esse sono ele tem um sonho onde ele entra numa realidade paralela que ele vivencia um mundo ideal, um mundo perfeito, né? As pessoas todas felizes, todo o sofrimento extinguido, a morte abolida, uma realidade onde tudo é luz, felicidade, plenitude. Aí eu não vou contar mais, senão eu vou estragar, né? Vou contar o livro inteiro. Mas o cerne da questão é essa, cara. Por que você vive, né? Uma pergunta que eu me faço assim há anos e anos. Por que você vive? Por que, velho? Qual o sentido, sabe? O sentido da vida deveria ser a própria vida, né? O viver deveria ser o sentido da própria vida, porque o sentido da vida é viver. Só que a gente está numa realidade em que a vida muitas vezes é um fardo assim muito ruim de carregar, mano. Um negócio desprazeroso. Você tá dentro de um sistema onde todas as coisas conspiram para tua derrota. Eles botam na cabeça das pessoas que qualquer um pode ser um grande vencedor, né? E o parâmetro de vitória é o parâmetro completamente do teatro, né? Aquela coisa do carro, casa, apartamento, né?
uma conta bancária com 500 milhões de dólares. Aí o cara consegue tudo isso, mas precisa, sei lá, tomar antidepressivo, né? Tomar remédio para dormir. Então, que vitória é essa, né? E aí, de volta na cabeça das pessoas que todos podem ser grandes vencedores. Tá, todo mundo pode ser, mas ninguém revela, ou quase ninguém, que o sistema é todo configurado para que você seja um derrotado. Para que você não encontre esse tipo de vitória que eles falam que tem. É tudo configurado para que você para que você percorra toda uma vida atrás dessa vitória, que é uma miragem. É uma miragem completamente fabricada. E mesmo as pouquíssimas pessoas que conseguem alcançar essa miragem, mesmo assim, elas detectam que aquilo tudo pelo qual elas viveram era uma grande ilusão. Que nada daquilo realmente tem um sentido real de existência. Nada daquilo justifica você ter vivido uma vida em torno daquilo. E, por incrível que pareça, muito constato que não compensa. Porque se fosse assim, milionário não cometeria suicídio, pô. Se fosse isso realmente, as pessoas mais ricas do mundo, mais milionárias seriam as mais felizes. E não são. Às vezes tem nego que mora em favela, cara, que é mais feliz do que pessoas que têm fortunas e moram em mansão e viajam pelo mundo. Porque a realidade não é de fora para dentro, é de dentro para fora. É isso que não entendem. E aí fica a pergunta, né? Por que viver? Então, dentro desse mundo, de toda essa realidade que a gente está, acaba que a gente tem que encontrar o próprio propósito para a nossa vida. A gente que tem que criar o sentido para a nossa vida, porque uma vida sem propósito, sem sentido, culmina na morte, em suas mais variadas manifestações, mano. Se o cara não tiver um propósito muito bem fincado, estabelecido, um objetivo, um sentido para a vida, se a pessoa não consegue construir isso, a vida dela sempre vai caminhar para a morte, vai ser sempre circundada e abocanhada pela morte, mano. E o pior tipo de morte é a morte em vida, não é a morte do caixão do cemitério, é a morte em vida, cara. Então fica essa reflexão. Por que você vive, né? Por que viver? Tem algum significado a tua vida? Eu sei que a maioria das pessoas jamais se pergunta sobre isso, nem passa pela cabeça, né? Estão preocupados com Big Brother Brasil, com Instagram, não sei o que. Mas eu falo pra galera aí que me acompanha, né? Que a grande maioria, é óbvio, fazem essas perguntas. Eu já estive em várias situações, em várias, que se eu fosse aquele cara do livro do Dostoiévski, O Sonho do Homem Idiota, se eu tivesse uma arma ao meu lado, eu tranquilamente pegaria e daria um tiro na minha cabeça. Mas assim, sem nem pensar duas vezes. E eu desde criança eu sinto que eu não queria estar vivo aqui. Eu já sinto que não vale a pena, mas já que eu tô aqui, eu faço de tudo para buscar um sentido, de ter para construir um sentido, senão não tem como. Eu percebo o seguinte, que o teu sentido não pode se resumir ao horizonte imediato existencial humano, tem que ser um sentido elevado. Você tem que botar o teu sentido nas coisas do céu, porque só assim você consegue caminhar na terra, mano. Fora isso é morte, mano. Então fica aí, velho, essa reflexão. É isso aí, rapaziada. Tamo junto e muita força e amor pra gente. Muita força e amor pra todo mundo, ainda mais nesse momento tão horripilante que estamos vivendo, né? Pandemia, quarentena, vírus, mortes e horror e trevas, angústia.
a completa incerteza perante o amanhã, né? Cara, a gente criou uma realidade aonde as incertezas são possíveis. A gente criou uma realidade fabricada de tal maneira onde o errado é possível, onde o erro é possível. Mas depois eu faço um outro vídeo falando sobre isso. Mas se a gente para pensar rapidamente, a gente vê que Deus fez a criação perfeita, tudo alinhado, tem um equilíbrio, tem uma autorregulagem sábia, harmônica. Se a gente for anular o mundo humano, a gente vê que a natureza está aí sem problema nenhum. Existe algum problema na Terra? Existe algum cabrito, algum pássaro com crise existencial? Algum sapo, alguma mosca, algum peixe, alguma girafa tendo que tomar um antidepressivo, tendo que ficar de quarentena por causa de um vírus? O sol está deixando de nascer, as estrelas estão deixando de percorrer o seu caminho, as estações do ano estão deixando de acontecer, né? As sementes estão deixando de germinar e se transformar em árvore, gerando fruto. Então, cara, a Terra, a criação não tem nenhum problema, cara. O problema somos nós aqui, cara. Essa loucura generalizada, essa realidade fabricada da gente é que é o problema. Se a gente, em algum momento da existência humana, se alinhar com um propósito divino, com a vida que Deus fez pra gente viver, aí, mano, tudo se resolve. Então, é isso aí, rapaziada. Tamo junto. É nóis.